Retomando a nossa série de mensagens em Atos e a visão, vimos na nossa última mensagem, no capítulo 17, a inveja dos líderes religiosos com o crescimento do cristianismo, e aonde há inveja, há perseguição, e isso é muito claro nas nossas vidas e ao longo de toda a história da igreja. Essa perseguição que se deu ali na vida de Jason e de sua família. E por que sobre Jason e sua família? Porque eles não encontraram Paulo. Paulo não estava na cidade naquele momento, e a única pessoa que eles acharam foi Jason e sua família, e por isso eles foram ali presos e tiveram que pagar fiança. Depois a gente vê Paulo indo até os bereanos, que tinham a prática. Bereanos, eles eram uma comunidade judaica que tinha como prática ouvir o que o pregador estava falando, analisar o que o pregador estava falando, meditar em cima do que o pregador tinha pregado e dar um veredito. Isso está na Bíblia, isso está nos rolos, isso está no Antigo Testamento. Não, isso não está no Antigo Testamento. O que ele está falando é uma heresia, e isso é uma prática que nós, enquanto cristãos, devemos ter. E meu irmão, minha irmã, o pastor que está falando com vocês, está falando que aquilo que eu estiver pregando, os irmãos têm a obrigação espiritual de analisar tudo. Por isso me causa estranheza os irmãos nunca terem anotado as minhas mensagens. É uma prática antiga. Lá quando o Fabrício era pequeno, lá quando... É que eu sou bem mais jovem que o Fabrício, mas... Irmãos, é uma prática que era normal. Porque pode acontecer de eu falar besteira aqui, acidentalmente, às vezes na empolgação, mas pode acontecer de eu simplesmente estar enrolando os irmãos. Vou dar um exemplo, e eu vi isso, tá, gente? Se você não é dizimista, não é ofertante fiel, você não é salvo. Eu ouvi isso. Por isso que o irmão tem a obrigação de ir lá na palavra e analisar o que está sendo pregado. Mas dali, de Bereia, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Irmãos, Paulo funda a igreja de Corinto, essa mesmo que tem duas cartas relatadas ali sobre Coríntios. Nessas duas cartas, na verdade, são aquelas que nós tivemos acesso. Porque se Paulo está escrevendo a carta de 1 aos Coríntios, e ele fala que antes dessa teve uma, significa que antes da 1 Coríntios houve uma carta que se perdeu ao longo da história. E a segunda carta de Coríntios, na verdade, é a quarta carta, porque houve uma outra que também se perdeu. Então o que nós temos de Coríntios é justamente Paulo tentando ensinar, discipular, cuidar de uma igreja que ele fundou. Percebemos que Coríntios é uma cidade que foi destruída na antiguidade, há 2 séculos antes, porque se associou a uma revolta contra Roma. Roma destruiu tudo, mas o nosso amigo imperador romano, César Augusto, fundou a cidade. Era uma cidade portuária e logo ela se destacou por causa do comércio. E quando se destaca pelo comércio, acontece um negócio muito interessante. Vem gente do mundo inteiro fazer negócios com a cidade de Corinto. Isso significa que a cidade de Corinto se tornou uma cidade cosmopolita. Tinha gente do mundo inteiro, tinha deuses do mundo inteiro,
tinha marinheiros do mundo inteiro, tinha prostituição do mundo inteiro. Uma cidade portuária normalmente é uma cidade muito promíscua. E irmãos, Corinto se destacava dentro delas. Sêneca vai dizer que de todas as cidades promíscuas, nenhuma se compara a Corinto. É justamente numa cidade dessa, aonde a gente diz assim, é impossível haver alguém que vai se converter nessa cidade. É justamente nessa cidade que a gente olha e diz assim, é muita podridão, que Paulo decide começar a pregar o Evangelho, iniciar uma nova igreja. E é engraçado porque a gente viu que em Atos 9, a gente tem aquela mania, Atos 9 vai falar sobre a conversão de Saulo, aquela besta selvagem enfurecida, e a gente olharia para Saulo e diria, cara, esse cara não vai se converter nunca. A gente tem essa mania de criar os impossíveis, né? É impossível de Saulo se converter, é impossível Coríntio se converter, mas não, mais uma vez, para Deus nada é impossível, e isso tem que ficar muito claro para nós. Para Deus nada é impossível. Não é impossível para Deus a pessoa mais difícil do bairro se converter. Não é impossível para Deus esse bairro se render a Jesus Cristo. Não é impossível para Deus usar estes homens, estas mulheres que estão aqui, para que o Evangelho seja pregado e estabelecido nesse bairro. Nada é impossível para Deus, nada. Mas nós temos essa mania de achar de criar o impossível. Ali em Coríntios, Paulo conhece Priscila e Áquila. A gente vai ver ao longo daqui para frente que Priscila e Áquila se tornaram um apoio de Paulo ali em Coríntios. Priscila e Áquila tem um negócio engraçado, porque eles saíram de Roma expulsos, chegam em Coríntios como fazedores de tenda, e Paulo trabalha com eles por um tempo. E ali nos versículos 8 ao 10 vai dizer o seguinte: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Temos aqui Deus mentindo. Pesado, né? Porque o texto acaba de dizer que ninguém vai feri-lo e maltratá-lo. Só que no versículo 17, Paulo é espancado. Deus mente? Não. Você lembra que quando Saulo se converteu, ficou muito claro a ideia de que um dos chamados de Paulo era para o sofrimento, e ele verá o quanto deve sofrer em prol. Aquele que causou extremamente mal à igreja do Senhor, agora ele está sofrendo na pele tudo aquilo que ele causou. Por isso que Paulo passa por isso. Mas Deus vem e diz assim: fica tranquilo, ninguém vai te fazer mal no sentido de te matar. Continue pregando corajosamente, fortemente, continua, não pare, porque tem muita gente dentro dessa cidade que são dos meus. Paulo, no versículo 18 ao 23, vai passar ali por diversas cidades, 7 cidades
encorajando e fortalecendo os discípulos. Uma das características do ministério de Paulo era justamente essa: vem, começa a pregar ali aos judeus, alguns se convertem, depois começa a pregar à cidade, aos gentios, alguns se convertem, e ali ele começa uma igreja e vai embora. Mas não é que ele está abandonando aquela igreja, ele estabeleceu discípulos, e através desses discípulos, Paulo continuaria dando sequência ao ministério através dos discípulos. Então, uma das características do ministério de Paulo era justamente essa: estabelecer discípulos, sair para uma outra cidade, estabelecer mais discípulos, para que os discípulos fizessem a igreja acontecer. Temos também o aparecimento do nosso irmão Apolo, um judeu natural de Alexandria, que era o centro cultural, filosófico do mundo antigo. Ele era judeu, então ele teve uma criação muito parecida com Saulo. Ele teve toda a formação judaica, mas ele teve toda a formação histórica, filosófica, científica da época. E esse Apolo, ele vai se destacar mais para frente como um grande homem de Deus. Mas ele teve esse conhecimento de Jesus Cristo como o Messias que haveria de vir. Pasmem vocês, não porque apareceu um anjo e falou com ele, mas simplesmente pelas características de intelectualidade. Ele estudando, analisando, e é óbvio, através de uma ação do Espírito Santo, ele se viu convencido de que Jesus Cristo era o Messias, ele era o Salvador que deveria vir. Só que ele começou a pregar isso, mas ele pregava como alguém que conheceu aquilo pelo intelecto. E aí Priscila e Áquila começam a discipulá-lo, para que ele começasse a pregar de forma muito mais profunda, de que Jesus Cristo era o Messias que haveria de vir. Mas ele aqui, legal, muita informação, eu sei, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Como eu aplico isso à minha vida? A primeira aplicação que nós devemos dar a esse texto é a mais óbvia que tem: pregue corajosamente. Olha aqui, como assim? Olha o que diz o versículo 8, o versículo 9 e o 10. Certa noite, o Senhor falou para Paulo numa visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Aqui a gente está tendo um encorajamento de Deus ao ministério de Paulo. Paulo está vindo de uma sequência, a gente tem visto isso, de uma sequência quase que em toda a cidade de perseguição, espancamento, apedrejamento, chicotada, naufrágio. Gente, a gente está vendo Paulo de cidade em cidade sofrendo, e aí vem Deus e diz assim: olha, se acalma, eu estou com você. Você lembra lá do ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a minha paz está em saber que o Senhor está comigo. Mas ainda que a gente consiga olhar e ver Deus cuidando de todas as áreas da nossa existência, de vez em quando a gente se abate, não é verdade? Ou aqui ninguém nunca se abateu. Eu vou dar um exemplo melhor, um exemplo na Bíblia, para não expor ninguém. Lembra de Elias? Enfrentou sozinho 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Acera.
sozinho. Ele orou e fogo caiu do céu. O cara era bom, irmão. Só que no meio disso tudo, no meio dele ver Deus agindo na vida, na história dele, Deus mostrando que era só ele orar e fogo cair, ainda assim, esse cara se abate e vai ter que ir para o deserto sofrer, se entristecer. E aí Deus vai lá no meio da caverna e lhe mostra: olha, eu estou com você no meio do fogo, no meio da tempestade, mas também no meio de uma brisa suave. Todo homem, toda mulher de Deus, haverá momentos em que vai precisar ser encorajado, fortificado pelo Senhor. Deus nunca vai nos poupar disso. E é isso que está acontecendo com Paulo. Ele está sendo encorajado pelo Senhor de não ficar calado. Hoje, a gente também não pode ficar calado. Mas já reparou que a gente, a cada dia que passa, está se tornando mais amordaçado? Se você falar que homossexualidade é pecado, você está sendo intolerante. Você já reparou que a cada dia que passa, você não pode falar mais o óbvio? Deus criou homem, Deus criou mulher, Deus criou macho, Deus criou fêmea, e a cada dia que passa, mais e mais a gente está sendo amordaçado. Mas segundo o texto, nós precisamos falar corajosamente, e isso não tem acontecido nos dias de hoje. Na Inglaterra, você não pode pregar Cristo publicamente. Sabia disso? Mas um islâmico, ele pode pregar publicamente Alá. Ele é quem? Mas isso é incoerente. Eu sei que é. Mas o fato é que nós cristãos vamos ser perseguidos. E é por isso que o Senhor nos encoraja a pregar, a falar e não ficar calado. Mas debaixo dessa intolerância, o que há por detrás disso é nos calar, é não falarmos o óbvio, é não falarmos o evangelho de Cristo que salva, que liberta. Porque tudo é intolerante. Se você chegar e falar assim, um macumbeiro não vai para o céu, você está sendo intolerante. Se você falar um espírita não vai para o céu, é intolerância. Eu tive durante a semana a curiosidade de saber o que os padres falam a respeito de nós evangélicos. E eu gostei do que eu vi, sinceramente. Eu vi dois padres mais acalorados. Um chama-se Paulo Ricardo e o outro Padre Leonardo, que deixou claro que nós cristãos evangélicos somos hereges. De que nós cristãos evangélicos, nós distorcemos a Bíblia, de que nós cristãos evangélicos, nós somos blasfemos, somos parciais. Olha aqui, mas o que isso tem a ver com a mensagem? Eu ouço muita gente falar assim, porque católicos são os nossos irmãos. Não são. Não são. E o porquê que isso tem que ficar claro na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa mente? Porque se eu olho para um católico como irmão, eu não preciso pregar o evangelho.
Se eu olho para um testemunho de Jeová como um irmão em Cristo, eu não preciso pregar o Evangelho. Se eu olho aqui para um irmão que está na igreja, sentado aqui nos bancos da nossa igreja, vivendo uma vida promíscua aí fora, e olho para ele como ele sendo salvo, irmão, você não entendeu o Evangelho. Você já reparou que eu constantemente digo, convertam-se? Quantas vezes, desde que eu estou aqui, eu já falei, irmãos, vocês precisam se converter. Teve um dia que um irmão, uma ovelha, falou assim, pastor, mas só tem crente aqui dentro. Aí eu falei assim, sério? Você coloca a mão no fogo por todos aqui? Você coloca a mão no fogo pela minha salvação? Deixa eu te falar algo, irmão. A minha função enquanto pastor é alertá-los, é pregar o Evangelho, é mostrar a verdade que salva, que liberta, é mostrar o que é o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? Falamos semana passada, Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio à terra, morreu pelos nossos pecados, morreu segundo as Escrituras, passou 3 dias morto segundo as Escrituras, ressuscitou entre os mortos e prometeu que vai voltar. Este é o Evangelho que salva. Qualquer coisa além disso não vai salvar ninguém. Por isso que se eu te perguntar, vem cá, você está fazendo isso por quê? Ah não, porque eu quero me sentir melhor com Deus. Não, faz isso não. Não, faz isso não. Não, pastor, porque eu pequei e eu preciso me penitenciar, então eu vou dar um dízimo de 300%. O dinheiro até seria bom, a gente conseguiria fazer uma boa obra, porém, isso não ia adiantar de nada. Porque se você não se converter, não converter o teu coração a essa verdade que salva, meu irmão, minha irmã, você vai para o inferno. É por isso que ninguém hoje quer mais pregar o Evangelho, este Evangelho que eu acabei de falar. Porque para pregar o Evangelho, a gente tem que dizer que o cara é pecador e que ele necessita de um Salvador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho a um perdido? Qual foi a última vez que você sentou com um amigo seu que não é salvo, que está indo para o inferno e que pode morrer daqui a 2 horas e disse, cara, eu te amo pra caramba, deixa eu te contar algo que mudou a minha vida. Eu criei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu criei que Ele morreu pelo meu pecado, ressuscitou o 3º dia e Ele vai voltar. Converta-se. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Já reparou, como eu disse, eu sou mais novo que o Fabrício, mas a minha avó conta, é óbvio que eu não vi. Você lembra daqueles tiozinho que passava com o ônibus lotado, entregando folhetinho? Folhetinho! O cara ia lá, comprava com o dinheiro dele e ia andando, entregando folhetinho. Você lembra que tinham aquelas pessoas que no meio do ônibus lotado, gritava, senhoras, senhores, 1 minuto de atenção, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Às vezes era até analfabeto, falava mal pra caramba. Jesus Cristo morreu por você, Ele quer salvar a sua vida. O diabo está te cegando, então converta-se, se arrependa. Lembra disso?
Você lembra aquelas pregações públicas, que é onde juntava lá aqueles 10, 20, 30 irmãos e começava a pregar o Evangelho? Às vezes pegavam um microfone ruim pra caramba, uma caixa ruim pra caramba, e começava: olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter, você precisa abandonar os seus maus caminhos. Aonde foi parar tudo isso? Aonde foi parar? Você lembra que as pessoas se juntavam para comer com os não crentes, para evangelizar os não crentes? Você lembra que as pessoas saíam na rua evangelizando, pregando, simplesmente para anunciar esse Cristo que mudou a nossa vida? Por isso que vem Deus nos encorajar, assim como fez com Paulo: pregue a palavra corajosamente, porque tem um monte de gente aí fora indo para o inferno. Ele aqui, mas eu sou um simpatizante, eu amo essa igreja, eu amo a igreja do Senhor Jesus. E se você não se converter, e se você não firmar as suas raízes em Cristo, tu vai para o inferno. Por isso que nós vamos constantemente alertar a todos: convertam-se. E mais do que isso, nós vamos fazer como Paulo, encorajados pelo nosso Senhor, nós vamos pregar corajosamente. Segunda aplicação: faça discípulos. Versículo 2 e versículo 3 vai dizer o seguinte: ali encontrou com um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Aqui tem um negócio muito engraçado: faça discípulos. A gente tem a falsa ideia, e isso eu já falei aqui, pincelei aqui algumas vezes com vocês, de que ir fazer discípulo é a ideia de você transcender de um ponto a outro. Então, o que é fazer discípulo? É você ser um missionário. O que é fazer discípulo? É você sair da sua casa, você sair do seu bairro, você sair da sua cidade, você sair do seu estado e ir lá para um outro canto. Só que Paulo está trabalhando e morando. E Priscila e Áquila se convertem e estão sendo discipulados justamente enquanto estão trabalhando. O texto de Mateus 28, onde vai dizer: ide por todo mundo, fazei discípulos, foi extremamente mal aplicado na comunidade cristã evangélica. Porque o que Mateus está querendo mostrar, o que Jesus está falando é: enquanto vocês estão indo, vocês estão fazendo discípulos. Eu, enquanto chefe de cozinha, eu, enquanto cozinheiro, enquanto estou cozinhando, eu estou fazendo discípulo. Eu, enquanto pintor, eu estou fazendo discípulos. Eu, enquanto professor, eu estou fazendo discípulo. Eu, enquanto vivo, eu estou fazendo discípulo. O problema é que a gente acha que a gente tem que ir. A gente acha que a gente tem que parar tudo. Não. Vão fazendo discípulos. E é engraçado, porque a gente sonha com uma igreja de discípulos. Quem aqui dentro dessa igreja está sendo discipulado? Eu estou. E o pastor de vocês é tão pecador que está sendo discipulado por 2, porque um só não dá conta não.
E o que eu acho engraçado é que ninguém procura por discipulado. Eu já chamei muita gente. Se você não entender que o Senhor nos chamou para frutificar, e esse frutificar é cada um de nós tem a obrigação de fazer cópias de Cristo. Ah, mas é você que é o pastor. Sim. Eu tenho a minha função enquanto cristão de gerar discípulos. E eu, enquanto pastor, preciso multiplicar aquilo que eu sou. Eu preciso multiplicar pastores. Porque a gente multiplica aquilo que a gente é. O Álvaro, ele tem que multiplicar ministros de louvor. A Ananda, líder de ministério infantil. Ou como é que vocês acham que haverá outras igrejas? Meu irmão, minha irmã, ir fazendo discípulo é algo prazeroso, não é um serviço enfadonho. E eu já falei isso com vocês. Eu já chamei gente lá para casa para comer churrasco. Deixa eu fazer uma pergunta. Por mais que o churrasqueiro seja ruim, é churrasco, você não iria? Só que, se a gente não entender que precisa haver um coração de discípulo, não vai. E eu não estou chamando a atenção, eu não estou brigando com vocês. Eu estou mostrando como a igreja brasileira não sabe o que é discipulado, porque não nos foi ensinado. A igreja institucionalizada começou ali século IV para o século V, com Constantino, imperador romano. Foi quando pela primeira vez houve um imperador cristão. Sabe quem foi que discipulou Constantino? Ninguém. Por isso que houve uma mistura de política e religião. Tem um influenciador aí que fala sobre finanças, que se converteu há pouco tempo. Ele morava, ele disse que não era casado, mas morava com uma mulher, conheceu uma outra mulher e a abandonou para ficar com essa outra. E a alegação dele foi: nós não éramos casados. Inclusive, eu conversei com alguns pastores e eles falaram que, como eu não era casado, eu podia fazer isso. Afinal, ele deve dar um dízimo muito bom, ofertas melhores ainda. Quando não há discipulado, cada um faz o que quer. Eu acho que para eu ser um bom crente, eu tenho que ir para as baladas da cidade. Não, porque eu acho que para ser um bom crente, eu posso ficar em casa, eu vou ouvir lá David Leonardo. Não, porque para eu ser um bom crente, para você ser um bom crente, você precisa ter alguém te conduzindo ao centro da palavra de Deus. Simples assim. Mas para isso você precisa entender a importância do discipulado. E sinceramente,
eu não quero ficar brigando com ninguém. Quem quiser ser discipulado, precisa procurar, porque a minha parte, o meu papel, eu fiz. Vou repetir o que Billy Graham disse: salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. Mas é com o discipulado que a gente vai conseguir ser homens e mulheres de Deus melhor. Terceiro e último lugar, terceira e última aplicação: nós precisamos fazer discípulos que fazem discípulos. Versículo 24 ao 28, Apolo, que era natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem que tinha um grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. Com exatidão, ele ensinava sobre Jesus Cristo. Mas ele apenas havia recebido o batismo de João Batista, versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, eles lhes auxiliou pela graça que havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debates públicos, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Engraçado que o Paulo, que foi discipulado por Barnabé, que foi o discípulo de um tanto de homens de Deus, João Marcos foi discipulado, pouco, mas foi discipulado por ele. Timóteo foi discipulado por ele. Tíquico foi discipulado por ele. E tantos outros. Agora que estava também com a Priscila e Áquila sendo discipulados por Paulo, esse Priscila e Áquila se tornaram discipuladores desse homem chamado Apolo. E aqui nós precisamos entender algumas coisas fundamentais sobre discipulado. Quem era mais inteligente? Priscila e Áquila ou Apolo? Apolo. Dava pau neles. Só que aqui a gente não está falando de um conhecimento técnico. A gente está falando de um conhecimento que transforma, que liberta. E é por isso que Priscila e Áquila estavam ali discipulando, auxiliando Apolo a entender como esse Cristo podia salvar e transformar realidades. Então, esses discípulos de Paulo já estavam fazendo discípulos, porque essa é a ordem natural das coisas. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui sonham da nossa igreja multiplicar várias outras igrejas? Eu sonho. Eu não sei você, mas eu sonho. Só que não se multiplica igreja, se multiplica discípulo. E é isso que nós precisamos entender. Quando as células começarem a multiplicar, quando essas células se tornarem redes, quando essas redes se tornarem setores, quando esses setores forem crescendo e multiplicando cada vez mais células, cada vez mais pequenos grupos, eu não vou multiplicar a igreja igual esses caras fazem. É tolice. Olha o que a gente está passando aqui hoje. E olha que a gente já cresceu pra caramba. Mas as igrejas que sairão de nós sairão da seguinte forma: com líderes, com pastores, com ministérios de louvor,
com homens e mulheres comprometidos em multiplicar não uma cópia da primeira igreja batista do Águas Claras, mas uma cópia de Cristo em algum canto. Por isso que nós precisamos fazer discípulos que fazem discípulos. Por isso que eu tenho a obrigação de multiplicar pastores. Por isso que eu tenho a obrigação de garimpar, achar homens e mulheres de Deus capazes de liderar e fazer a diferença dentro da igreja do Senhor, porque nós precisamos crescer enquanto igreja. Nós não vamos multiplicar igrejas. As nossas igrejas a nossa igreja que vai multiplicar discípulos, e esses discípulos multiplicarão igrejas. Não há na Bíblia nenhuma ordenança, vá e faça igrejas, mas tem, vá e faça discípulos. E nós invertemos isso. Nós queremos fundar a igreja. Eu estou num grupo de missionários da Junta de Missões Estaduais. Por um lado, eu fico muito feliz em ver o quanto o povo está querendo trabalhar. Por outro lado, eu fico muito triste, porque eu sei que tem vários que estão abandonados no campo missionário, porque igrejas estão querendo multiplicar igrejas e não discípulos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer para a tua igreja? Para a igreja da qual o Senhor te plantou? Você quer uma igreja que multiplique o quê? Igrejas ou discípulos? Paulo estava muito mais interessado em multiplicar discípulos, muito mais, porque discípulos conseguem manter igrejas. Igrejas não se mantêm sozinhas, precisa de discípulos. Uma boa conclusão para essa mensagem: a Igreja Batista do Águas Claras precisa de discípulos. A Igreja Batista de Minas Gerais precisa de discípulos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de discípulos, para assim a gente multiplicar. Você é o quê? Ovelha ou discípulo? E essa é uma pergunta para você ir lá no fundo do teu coração e se questionar: Senhor, eu sou o quê? Eu sou uma ovelha ou eu sou discípulo? Ovelha se perde, discípulo não. Ovelha se perde, discípulo não. Deus e Pai, obrigado, porque nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é capaz de convencer, através do Seu Santo e Doce Espírito, os nossos corações e a nossa mente, e através disso o nosso comportamento. Senhor, eu te peço, haja no coração e na mente do teu povo, para que a nossa igreja seja uma igreja de discípulos, uma igreja, Senhor, sedenta por fazer outros discípulos. E não estou preocupado com números,
O Senhor sabe do meu coração. Mas, Senhor, o Senhor nos deu uma responsabilidade de frutificarmos. Vimos isso semana passada. O Senhor nos deu a responsabilidade de ir fazer discípulo. O Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar de pessoas, de pregar a Tua palavra. O Senhor nos chamou para isso, Senhor. Não nos permita ser dessas igrejas que passam 10, 20, 30, 40 anos e não fazem diferença nenhuma no bairro, na cidade. Senhor, essa igreja já tem muitos anos e o Senhor nos plantou aqui com um propósito, e eu sei que haverá retaliação do inferno e de Satanás contra essa igreja, mas, Senhor, continuaremos pregando, ensinando, até o Senhor mandar parar. Mas, Senhor, que a nossa igreja seja forte e corajosa, que a nossa igreja esteja disposta, assim como Paulo, enfrentar tudo e todos para pregar de forma fiel a Tua palavra. Que a gente possa gritar aos 4 ventos, aos 4 pontos desse bairro, conversão, para que esse bairro se entregue a Ti por completo. Senhor, não permita que a gente se perca no meio do propósito que o Senhor nos deu. Não permita que a gente se perca nas nossas vidas, mas Te pedimos que a gente pregue, que a gente faça discípulos e que a gente garanta que esses discípulos farão mais discípulos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.